Kazuo Watanabe é bastense e tem uma trajetória de muito respeito e admiração. O meu primeiro contato com ele foi no final da década de 1970, quando ouvíamos dele um manifesto de que a colônia japonesa já não existia mais. Ele dizia isso para chamar a atenção sobre outros aspectos, ou seja, sobre a preservação do espírito e cultura japonesa. Na época, já era desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, o primeiro Nisei a assumir tal posto. Depois estive com ele para ouvir seu depoimento relacionado à sua atuação no início da década de 1960, como um dos participantes do Clube Piratininga do bairro de Pinheiros. E nos últimos anos tenho acompanhado suas orientações junto à direção do Bunkyo e da Associação de Comemoração do Centenário da Imigração Japonesa. Certamente, para enumerar seus feitos, ocuparemos muito tempo desse simpósio. Gostaria, então, de citar alguns títulos conquistados ao longo de sua carreira. Ele foi condecorado com o Colar do Mérito Judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo, título de comendador na Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho do Tribunal Superior do Trabalho e título de doutor em Direito Honoris Causa da Universidade de Keio. Dr. Kazuo Watanabe tratará do tema O exemplo do crescimento e evolução dos Nikkeis, bem como a representatividade de um ícone da comunidade nipo-brasileira junto à sociedade. Pois não, Dr. Kazuo. Obrigado, doutora Célia. Oi. Pelas palavras generosas de apresentação. Obrigado, Mário Jun Okuhara, que me convidou para esse evento. O título que me deram para o tema é um título que até levei algum tempo para entender, mas era um título extremamente, eu cheguei à conclusão, elogioso à minha pessoa. Diz assim: o exemplo do avanço dos Nikkeis, bem como a representatividade de um ícone da comunidade nipo-brasileira junto à sociedade. O que vou falar? E eu falar sobre minha vida, talvez alguns dados, né? Algumas passagens, e estabelecer uma certa relação com o que foi dito na primeira parte, né, desse simpósio. Eu acho que seria... mas a primeira parte diz respeito sobre esse problema de Shindo Remei. Né? E eu não sei se os senhores houve a versão de quem cometeu um atentado não foi uma tentativa, cometeu um assassinato, foi condenado, cumpriu a pena. E em seguida veio o depoimento do jornalista que fez a pesquisa e dá suas interpretações. Né? E a conclusão final, ao que eu consegui entender, porque o meu japonês, o Mário Jun me ajudou bastante com o seu japonês, né? Porque uma parte que eu não entendia, eu ouvi a tradução dele e eu consegui entender. Né? Mas pelo que eu entendi, ele acha que Shindo Remei não é a organização responsável por tudo que aconteceu. É que houve uma associação, uma série de associações de ideias, principalmente, eu acho que a polícia brasileira
não conseguia entender esse movimento dos japoneses. Então utilizavam expedientes como mandar pisar a bandeira japonesa, a fotografia do imperador, e daí tirar a conclusão se ele era do grupo vitorista ou do grupo conformista, né? Quer dizer, muita gente inocente, que não tinha nada a ver com Shindo Renbei, né? Jamais pisaria uma bandeira japonesa com a formação que tinha, né? Então foram centenas de pessoas que foram presas, e no fim deu naquilo que o jornalista mencionou, que o judiciário brasileiro não condenou ninguém, porque não havia prova dessa participação. E havia também, pelo que ele explicou, uma organização, qual era o nome do... Kodosha, interior, né? Kodosha. Kodosha. Era uma organização japonesa que, para ajudar o exército japonês, né, que eu acho que estava passando por dificuldades, porque era uma guerra desigual entre Estados Unidos e Japão, né. Eu assisti a um filme onde o almirante Yamamoto examina os dados da economia do Japão e dos Estados Unidos. Ele pergunta como nós podemos ganhar dos Estados Unidos essa guerra, etc. Havia essa dificuldade toda. E aqui, então, para ajudar esse grupo, que era o grupo meio terrorista, e eu não sabia disso, isso aconteceu em Bastos. Eu sou de Bastos, né? Bastos produzia seda, fiação de seda, né? Produzia aquela região da Alta Noroeste, Sorocabana, região de Prudente, aquela região produzia hortelã. Então esse grupo terrorista tentava destruir a plantação de hortelã, plantação de amora, que servia de alimento para bicho da seda, etc. Quer dizer, esse grupo terrorista, no fim, quando acaba a guerra, não havia mais necessidade disso, então se junta, aí que eu não entendi como é que se junta ao grupo Shindo Renmei, né? Então, na minha área, a gente diz assim, quando a gente não sabe julgar, começa o julgamento de uma causa e tem dúvidas, o juiz diz assim, peço vista dos autos. Então eu vou pedir vista dos autos para examinar melhor essa história, porque eu não entendi, para dizer, absolver todo mundo do grupo Shindo Renmei, porque não houve condenação da justiça brasileira, eu acho que é um certo exagero, porque nós temos várias vítimas, várias pessoas que morreram, né? A primeira pessoa que morreu foi de Bastos, o senhor Mizobe. Ele era pai de um filho, de um estudante, um colega nosso, companheiro nosso, o Isidoro Yamanaka. Naquela época, você estava lá em Bastos ainda ou não? Shigeaki Ueki, quer dizer, também fazíamos cursos juntos, primário, né? E o filho do seu Mizobe estudava no mesmo ano, né? E eu tinha 10 anos, eu não tinha capacidade para entender essa situação, né? Mas o primeiro atentado foi lá. O Sr. Kawabara me perguntou sobre a profissão. Acho que a profissão ele era diretor da cooperativa, né? Eu não sei se é da cooperativa, e pela atividade que ele exercia de lideranças, né, de esclarecimento de cooperados, ele foi visto como o líder, vamos dizer, dos derrotistas, etc., e acabou sendo vítima de atentado e acabou morrendo. Então houve muitas mortes. Eu não gostaria de absolver todo o grupo, mas eu acho que o grupo Shindo Renmei, vamos dizer, autenticamente, talvez não seja responsável pela grande maioria das coisas.
Mas a polícia, as autoridades brasileiras não tinham como identificar.